Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Alex, sou professor de artes e a gente vai dar início a essa videoaula falando sobre a arte etrusca, né? E conhecendo também um pouquinho do artesanato, um pouquinho da escultura, principalmente essa questão também de escultura que eles faziam e também mais voltado também para a necrópolis dele, né? Exatamente pela questão das artes, né? Foi um povo aí que revolucionou tanto no sentido da pintura como escultura e também acabou trazendo bastante benefícios aí a outras civilizações, até mesmo Roma, né? Querendo ou não, Roma teve bastante influência aí da arte etrusca, certo? Então, bora começar mais um vídeo aula, galera. Então, a arte etrusca, galera, ela se designa aí na realidade, né, aquela realizada pela antiga civilização dos etruscos, que se desenvolveu a partir do século 7 a.C., certo? A arte etrusca, galera, ela foi inspirada nos modelos da arte oriental, ela foi inspirada no modelo da arte egípcia, né, que não tem uma pegada meio egípcia aí no sentido de estar pintando os túmulos, né, as necrópolis, contando a história daquela pessoa que veio a falecer, então, em óbito, né? Então, porque eles acreditavam também que existia vida após a morte nesse sentido, né? Pelos fenícios, no caso, eles também foram influenciados aí pela Síria, os gregos, e possuem, na realidade, um estilo único e inovador também nesse sentido, certo? Então, a arte etrusca, galera, também se a gente for contar, é uma arte que vem aí sendo estudada aí por diversos historiadores, principalmente nessa questão mais da história da arte, certo? Então os etruscos são uns povos aí da antiguidade, que eles habitavam a Península Itálica, certo? Que na realidade é uma região dominada pela Etruria, né? No caso que seria a atual Toscana, que fica na Itália, certo? Então, eles representaram uma civilização muito avançada para a época, os quais influenciaram diversos povos, inclusive, galera, os romanos, certo? Então, assim, pessoal, o florescimento da civilização etrusca foi essencial para o desenvolvimento de Roma, antes da chegada dos romanos, só para você ter uma ideia, certo? Então, eles foram os primeiros a construir uma muralha para proteger a cidade de Roma. Então os etruscos, na realidade, eles dominavam toda essa região aí, né, antes dos romanos. Então, para a gente dar início, né, começando, eu falei um pouquinho sobre esse embasamento teórico sobre a arte etrusca, sobre os etruscos, no caso. Então, a gente vai acabar se aprofundando mais agora para a gente conhecer as características da arte etrusca, certo? Então, vamos lá. Na arte etrusca, pessoal, os etruscos se destacavam, no caso, no artesanato. Eles se destacavam também na pintura, na escultura e na arquitetura. Os principais materiais utilizados eram o barro, a terracota, que é uma espécie de pigmento aí que eles usavam para pintar, a argila, né, no caso, e as pedras também, madeira, que madeira certamente era usada pelos etruscos, não só pelos etruscos, como os próprios, na própria era barroca, e todo sentido a madeira veio se arrastando aí em todos os períodos da história. E o mármore também, que era usado por eles, e também, querendo ou não, mais para frente aí foi usado aí pelo próprio Michelangelo, quando ele usava o mármore de Carrara para construir as suas esculturas, Santo Pietà, Davi, Moisés, entre outras obras de arte. Então, o ouro e o marfim também eram utilizados aí como um material pelos etruscos, certo? Além disso, eles dominavam a técnica de fundição de metais e, portanto, desenvolveram diversos objetos de ferro de bronze. Galera, pelo fato deles dominar a técnica de fundição metal, eles estavam acima do tempo deles. Então todas as pessoas, no caso, naquela época, admiravam os etruscos exatamente pelo fato de estar muito avançado e querendo ou não trazer uma certa riqueza. Os etruscos eram um povo muito rico, galera. Quando eu falo rico, rico em ouro e tudo mais. Então eles tinham esse sentido aí e acabando ou não, provocavam uma certa inveja nos povos que ficavam ao seu entorno, certo? Era um povo muito festeiro também. É um povo que gostava bastante de fazer festa, de tomar vinho e tudo mais. Então eles também acreditavam, né, nessa espécie mais ritualística. Eles voltavam muito para esse sentido
de acreditar na vida após a morte, e também eles também acreditavam na arte da adivinhação. A partir do momento que eles olhavam, né, eles queriam, de certo fato, adivinhar o futuro. Então eles acreditavam, pelo que a gente conhece, pela essa civilização etrusca, no caso, eles acreditavam que eles iriam viver 1000 anos, né? Realmente foi o que aconteceu, né? Foi um povo aí que foi dominado aí pelos romanos, né? E acabou se fragmentando, e muitos deles se tornaram até mesmo escravos. Então os etruscos, na realidade, eles eram diferentes dos romanos em algumas características. Por exemplo, eu vou citar aí a mulher, né, em Roma não tinha um poder nenhum da voz, e já na civilização etrusca ela podia se sentar à mesa com os homens. Então ela tinha um certo poder na civilização etrusca, diferente dos romanos, que não davam oportunidade para suas mulheres. Tudo bem? Então, para a gente continuar, galera, eu queria mostrar para vocês o artesanato etrusco. Aí tem um exemplo muito legal de um vaso etrusco, certo? Então, esse vaso etrusco geralmente ele é pintado, queimado, tem toda essa ideia, e geralmente é talhado, né? Tirado essa parte da tinta, e querendo ou não, os artistas eles trabalhavam muito nesse sentido de positivo e negativo, né? Então, eles iam cavando e arranhando o vaso para construir uma certa figura. E tinha muita simetria no caso, né? Porque se você observar, né, o vaso etrusco, ele é bastante simétrico porque conta uma história, tem uma narrativa em cima dessa arte, porém também existe todo um critério, né, todo um estilo para poder desenvolver esse tipo de artesanato, principalmente no caso aí da pintura, né? Que é uma espécie aí, digamos assim, uma xilogravura, né? Uma espécie de xilogravura, só que no material diferente. A gente está falando do vaso, não de madeira, mas era uma espécie de xilogravura que eles iam cavando e construindo aí essa arte aí que, querendo ou não, tinha toda uma habilidade, toda uma coordenação motora para poder desenvolver o sentido aí da arte etrusca, certo? Agora tem um outro exemplo aí, bem legal, né, que eu queria estar mostrando para vocês. Isso daí já é de um acervo pessoal meu. Eu cheguei no Museu Etrusco, eu acho que vale muito a pena conferir se um dia você tiver essa oportunidade. Mas, então, uma das mais importantes características das artes etruscas deve-se ao desenvolvimento do artesanato, uma vez que os etruscos foram grandes artesãos. Então, vasos, potes, jarros, caixas, joias em ouros, no caso, prata e marfim, fazem parte do artesanato etrusco, os quais, pessoal, eram utilizados também para comercializadas, no caso, comercialização, né? Então eles comercializavam esses vasos, então eram espécies de troca, né? Eles ganhavam muito dinheiro, tanto lá dentro quanto lá fora, nessas grandes embarcações que saíam de um lado e para o outro naquela época, certo? Então, para a gente dar continuidade aqui, a pintura etrusca, aí tem um exemplo aí, né, de uma pintura etrusca, um sarcófago de terracota, né, onde mostra exatamente que são algumas cores específicas que eles usavam, que eu vou estar mostrando para vocês no decorrer dos slides. Então tem uma necrópolis aí de Monterose, no caso, essa necrópole aí, galera, exatamente mostra onde as pessoas geralmente eram enterradas. Eu queria que vocês notassem, pessoal, que existe uma espécie de história em quadrinhos. Não aquela história em quadrinho aí desenvolvida pelo Osamu Tezuka, pelo Will Eisner, mas uma história em quadrinhos, galera. Uma HQ, no caso, uma arte sequencial que conta a história do falecido, né? Então, a pessoa que morreu, eles contam essa história através dessa pintura, né? E é uma espécie aí de afresco, né? Que conforme eles passam nessa questão, talvez o gesso, e ele vai jogando pigmento em cima, esse pigmento vai secando e vai se transformando aí nessa pintura belíssima aí, exatamente como os etruscos faziam. Uma coisa interessante, se vocês observar, os etruscos eles não dominavam a perspectiva, né? Ou já era um estilo deles mesmo. Assim como os próprios egípcios que trabalhavam a lei da frontalidade, né, dessa questão de fazer o rosto de perfil, os etruscos também tinham bastante essa característica, né, de desenhar o rosto de perfil,
né, algumas vezes, é bem forte isso daí na pintura etrusca, né, essa questão da frontalidade e geralmente o peitoral mais de frente e os pés de lado. Então teve uma certa influência aí dos próprios egípcios, né? Se você for contar, a arte etrusca, ela é desenvolvida nesse sentido aí, querendo ou não, a partir do momento que você vê essas pinturas duram até hoje, galera. Então foram, querendo ou não, o tempo foi muito gentil, né, mostrando, né, o que acontecia realmente nessa civilização, certo? Então, para a gente continuar aqui mostrando essa questão da necrópolis, né, etrusca, eu queria mostrar para vocês como eles ficavam, né? Então, no caso ali, tinha geralmente uma historinha, tem toda uma historinha, não era um espaço muito grande, né, onde eles ficavam, mas era um espaço, uma espécie de casinha mesmo. Só para você ter uma ideia, não era tão grande assim, mas existia necrópolis que existia sala, cozinha, né? Existiam vários quartos nesse sentido aí, que se você for estudar, eles acreditavam que a partir do momento que eles viessem para entrar no outro plano astral, no caso, eles iriam acordar e iriam viver normalmente, né? Então os etruscos, eles não eram enterrados assim como a gente acredita, né? Então eles ficavam deitados em uma espécie de cama, né? E geralmente os objetos pessoais da pessoa que veio a falecer eram colocados do lado ou aos pés, enfim. Geralmente era colocado junto da pessoa, porque quando eles acordassem, eles iam continuar vivendo normalmente. Então morrer para os etruscos não era um símbolo de tristeza, de chorar, de toda aquela questão que a gente tem enraizado dentro de nós, mas sim no sentido de que a vida continua após a morte, né? Então, para eles era uma espécie de comemoração aí, porque a pessoa ia viver num outro plano astral, mas iria continuar vivendo. Então, por isso que eles faziam grandes construções, apesar de ter alguns certos espaços limitados, né? Mas eles acreditavam que lá eles iriam continuar a vida após a morte. Para a gente continuar entendendo aí sobre a pintura etrusca e sobre essa questão de necrópolis, na realidade existem vários artefatos aí que alguns historiadores, escavadores buscaram descobrir, né? Então, os etruscos, na realidade, como você pode observar nessa imagem aí, eles eram colocados junto com os objetos, né? Às vezes era encontrado tanto vaso, objetos pessoais mesmo, até mesmo perfume. Então, tudo era colocado junto com a pessoa, com os seus pertences, para ficar. Então, alguns historiadores escavadores pesquisando sobre a arte etrusca acabaram encontrando aí grande parte aí, outros mais bem cuidados no caso e outros mais, no caso, mais soterrado, exatamente pelo tempo e a destruição que vem se arrastando. Então os etruscos eles acabaram se espalhando aí por alguns países no caso, certo? Então, para a gente tentar entender sobre a pintura etrusca, é interessante salientar para vocês esse formato aí da pintura. Como eu estava falando para vocês, galera, eles tinham uma certa influência aí, tanto da pintura egípcia, ao mesmo tempo eram diferentes porque eles davam um certo movimento na pintura. As pinturas egípcias, se você for contar, elas são mais paradas, né? Elas têm um estilo bem mais rústico, nesse sentido, bem mais parada. E os etruscos, querendo ou não, eles conseguiam, né, com sua habilidade para pintura, eles conseguiam dar um certo movimento na pintura, né? Então, isso é bem legal, porque eles conseguiam também desenvolver uma espécie de dinâmica, né? Então, diferente dos egípcios, querendo ou não, uma certa evolução da arte egípcia nesse sentido, certo? Então, eles usavam algumas cores específicas, como amarelo, vermelho, no caso, e eles gostavam bastante de usar tanto plantas e mostrar, pessoal, que a morte era muito importante para eles, exatamente porque eles acreditavam na vida após a morte, eram politeístas também. Então pensa comigo, então na realidade a morte é uma espécie de comemoração. Você pode observar aí exatamente por fato desses três personagens aí que se encontram, que tá tocando flauta. Então tem toda uma questão aí, né, histórica por cima dele estar comemorando exatamente uma espécie de cortejo ao morto, né? Uma espécie de comemoração
da vida após a morte, certo? Então, para a gente tentar entender, eu queria mostrar também, né, que aí a loba capitolina, no caso, que é uma escultura que, né, nós historiadores falam que teve uma influência bastante dos etruscos, outros já estão mudando, no caso, nesse sentido, que não tiveram influência etruscas, mas que fica aí uma coisa bem interessante, talvez a loba ela entra nessa questão, né, como se fosse uma escultura, né, no caso. Então, como do lado esquerdo você pode observar, né, tanto a loba quanto os dois filhos, querendo ou não, que fundou Roma. Nesse sentido, do lado direito você encontra a loba de um outro ângulo, né, e dá para observar exatamente o formato e o tamanho. Certo? Então, para a gente tentar entender, galera, então tem uma das principais características das esculturas etruscas é o realismo. E, geralmente, pessoal, elas eram feitas em pedra, em bronze, terracota, barro, argila. E até mesmo, pessoal, como eu disse para vocês, a arte funerária era religiosa, certo? Então foram as mais importantes características da arte etrusca. Os túmulos, pessoal, eram formados por busto e esculturas em tamanho real, só para você ter uma ideia, e geralmente possuía relevo, e essas esculturas faziam referência ao falecido. Como assim ela fazia referência ao falecido? Foi o que eu disse para vocês anteriormente. Eles contavam uma espécie de histórias em quadrinhos, né, sobre a vida do falecido, né, o que ele passou em vida, todo o processo, uma certa linha cronológica aí, desde o nascimento até o seu falecimento, certo? E quando a gente conta também nessa questão do realismo, galera, a gente tem que pensar exatamente com a cabeça da época. Eles produziam o máximo realista possível. Lógico que todo mundo, por mais que certa habilidade, não chegava a uma escultura grega, uma escultura romana aí, que, querendo ou não, foi uma das maiores esculturas de realismo que tiveram. A gente está falando de civilizações antes, né, dessas civilizações. Por exemplo, os etruscos vieram antes dos romanos. Então são uma civilização que eles produziram obra de arte, mas eles não tiveram essa habilidade, no caso, que os romanos tiveram para produzir. Querendo ou não, os romanos também tiveram influência grega. Então eles tentaram, lógico, de certa forma, mas não chegavam a escultura, não chegava a essa perfeição aí, por exemplo, do próprio Michelangelo aí, que futuramente, aí, já no caso o Renascimento, bem mais para frente, no caso produzia. Mas eles estão de parabéns pelo fato de conseguir, né, mostrar, né, para a época uma perfeição, né, acima do tempo deles, no caso. Então as câmaras funerárias, no caso, reuniam aspectos de arquitetura, escultura, pintura etrusca, que merecem destaque o sarcófago dos esposos, né, no caso, e o sarcófago de Cerveteri, no caso, que é essa a escultura que encontra-se aí do lado direito da telinha de vocês. Ambos produzidos em terracota, no caso, donde surge a imagem de uma mulher e um homem reclinado numa suposta cama, certo? Isso é uma das esculturas mais antigas, no caso, e mais importante dos etruscos. Provavelmente você vai encontrar essa escultura no livro de história. Então, aqui um acervo pessoal mesmo, questão mais pessoal, né, de algumas esculturas etruscas, mostrando o tão próximo que eles chegavam da realidade, querendo ou não, influenciaram bastante os romanos. Certo? Vamos continuar aqui. Então, arquitetura e urbanismo, no caso, uma necrópolis etrusca, galera, que mostra exatamente o formato aí de como era construída a casa dele, certo? Só uma curiosidade aí sobre os etruscos, galera, que é importante eu ressaltar. Os afrescos, galera, eles eram realizados em cores vivas, certo? Então, as cores vivas, quando eu falo isso, o vermelho, no caso, o amarelo. Então, também, galera, querendo ou não, por mais que o azul seja uma cor fria, eles colocavam bastante tonalidade de azul, ocre, branco e preto, certo? Era de um caráter bem legal aí, porque eles trabalhavam nessa questão do plano bidimensional e sem perspectiva, tá? Isso que eu falo porque nessa questão das pinturas, e foram, pessoal, na realidade, as principais pinturas da civilização etrusca surgiam em templos de túmulos, como eu falei para vocês. Isso daí que eu estou mostrando para vocês, essa necrópolis etrusca aí, é uma espécie de túmulo, certo? Então, essa característica era muito voltada para os etruscos exatamente por causa disso, tá bom? Então, eles buscavam
essa questão mais realista, com as figuras tanto de homens quanto de mulheres, animais, objetos e vegetação no caso. Então a pintura etrusca também, só para salientar aí para vocês, ela representava uma certa simetria e um certo movimento também, a parte do imaginário da eternidade, certo? Da vida após a morte, porque eles acreditavam. Então essa casa que você vê aí, construída por eles, era para exatamente porque eles acreditavam na vida após a morte e saindo daí eles iam continuar a vida, né, no caso. Então, por esse motivo, na realidade, pessoal, as figuras aí, elas aparecem, né, com um contexto de reflexão, né? Então, provavelmente você vai ver, como você reconhece uma pintura etrusca, você vai ver aí eles dançando, com uma série de, nessa questão de banquetes, ritos funerários, né, temas de luta, temas de mitológico, eles vão trabalhando em cima disso para poder realizar os afrescos deles naquela época. Então a arquitetura etrusca também fica nesse sentido aí. Então provavelmente você vai encontrar as pinturas etruscas dentro, né, dessa necrópolis, né, dentro dessa casa aí, certo? Para a gente entender, pessoal, o arco e a abóbada, no caso, geralmente foi feito em pedra e madeira. E são duas características mais importantes que os etruscos introduziram na arquitetura urbanística, certo? Então as casas, no caso, eram simples e feitas geralmente de tijolo e barro, certo? Isso daí os gregos, e tanto os romanos, no caso, tiveram bastante influência deles porque eles acabaram pegando mais ou menos essa ideia. Então os templos normalmente eram em formato quadrangular e de pedras em dimensões. Eram construídos em locais mais altos. E por isso, no caso, fora da cidade, dentro dos templos eram reunidas diversas pinturas e esculturas, locais onde eram realizados diversos rituais para divindade, né, no caso. Então, galera, só para a gente tentar finalizar a aula aí, os etruscos foram uma das civilizações mais importantes aí da história da arte, que influenciaram os romanos e foram mais ou menos também dizimados aí pelos romanos, que os romanos, tipo, por mais que incrível que pareça, queriam dominar tudo, né, e no caso, e acabaram dominando os etruscos, acabando aí com essa civilização, né, que fragmentou aí através tanto dos povos como as suas pinturas e esculturas, mas até hoje encontram-se aí vestígios muito grandes sobre os etruscos. Então, existe um museu muito legal, que é o do Capitólio, que mostra aí também a arte etrusca, e também tem um museu lá na Vila Júlia, né? No caso, na Itália, que mostra também toda a arte etrusca. É um museu bem grande mesmo, geralmente mais nesse sentido mais vazio, né? Mas você pode encontrar aí o casal Cervetelli, no caso, e vários vasos, várias esculturas, vários fragmentos, várias coisas que mostram exatamente sobre a cultura do cotidiano deles, mostra todo sentido sobre a civilização etrusca. Então vale a pena bastante conferir exatamente esse museu na Vila Júlia, esse museu etrusco, certo? Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Isso foi uma breve pincelada mostrando aí sobre essa civilização que merece todo o respeito possível, porque foi uma civilização que influenciou os romanos e hoje em dia é considerado um dos maiores as maiores pinturas, enfim, afresco e escultura aí da história da arte, certo? Um grande abraço e até breve.